A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vocês não vão acreditar, né? Nas pérolas que chegam aqui. No vídeo que eu vou fazer hoje, que eu estou colocando para vocês ouvir. Chegou aqui para mim um testemunho gravado de um culto no Jardim Paulista. Nesse testemunho, um jovem levanta, depois de 20 anos que ele não congregava ali no Paulista, né? Porque ele estava morando em outra região. Ele volta lá para contar uma obra, um testemunho, né, que Deus fez. E nesse testemunho ele relata que ele teve um caso, o caso dele foi um problema que ele teve conjugal, um moço novinho de casado, né? Pela voz você vê que ele é jovem agora, imagina 20 anos atrás, né? Muito jovem. E o Paulinho do Paulista, que atende lá na região dele, não me falha a memória, ele falou, acho que é Jaçanã, não sei. O Paulinho foi lá, congregou e foi tratar o caso dele. Quando foi tratar o caso dele, né, vocês vão ouvir, ele vai explicar. O Paulinho chama ele de canalha e nem dá tempo para o moço se defender. O moço, tem a moça, ela fala tudo o que ela tinha que falar. Na hora dele falar, isso é rotineiro na CCB. Estes homens criando esse cenário de julgamento sem preparação nenhuma, não tem conhecimento jurídico, né? E eles geralmente fazem essas coisas, ou seja, não deixam as pessoas se defenderem das acusações, né? Isso acontece muito, com muita frequência, como já chegou aqui, né, no nosso canal. E o Paulinho chama ele de canalha, rapaz. Esse moço contou isso no testemunho dentro da igreja do Jardim Paulista. Ele conta isso daí, e aí o pior é que a mãe dele tá junto, né? Paulinho pergunta para a mãe o que a irmã acha, o que a irmã quer que faça com o seu filho. E aí ela fala, né, que o irmão ore a Deus, irmão, né, ore a Deus e toma a melhor decisão, aqueles jargões CCB, ore a jargão. Deus seja louvado. Sou agradecido ao Senhor pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, a qual a Ele for firme e fiel. Sou agradecido a Deus pela bondade, pela misericórdia de Deus na minha vida, onde eu não tenho condição nenhuma, mas o Senhor tem sido a minha condição. O Senhor tem preparado o meu casamento. Hoje, já final do ano, fez 20 anos de casado, onde o Senhor abençoou o meu casamento, me deu um casal de filhos, tem feito obra na vida da minha filha, tem libertado ela da meningite bacteriana quando tinha 3 anos. O meu filho, com a idade de 2 anos, o rim dele parou e o Senhor fez voltar a funcionar de novo. Eu sou agradecido a Deus, irmãos, que faz mais de 20 anos que eu não congrego nessa congregação, irmãos, e eu vim aqui, irmãos, e agora o Senhor está pulsando fortemente no meu coração, para agradecer a Deus que a misericórdia de Deus repousou sobre a minha cabeça. Eu não tenho condição nenhuma, querida irmandade, mas no ano de 1997, 96, eu não acreditava em Deus. Para mim Deus não existia, até que um dia o Senhor falou comigo como uma voz humana, falou: eu sou o caminho, eu estou naquela igreja, vai lá me servir. E sou agradecido a Deus que vim nessa igreja, e o Senhor falou com a minha alma, falou desse caminho, falou da salvação. Mas sou agradecido a Deus que lá morava no interior de São Paulo, convivia com uns moços, irmão, terríveis, um povo elitizado da área de direito, irmãos, um dos melhores advogados dali da região de São José do Rio Preto, onde o nosso final de semana, a irmandade era ir para rancho, voar de paraquedas, andar de jet ski, esquiar, lancha e muitas coisas a qual Deus não se agrada, irmandade, coisas mundanas, terríveis. Mas o Senhor, no meio daquele povo, começou a falar: eu quero você me servindo, eu quero você me servindo. E eu estava achando que eu estava ficando doido, mas sou agradecido a Deus, irmandade, que entrei nessas casas de oração e o Senhor falou com a minha alma. Tem que fazer uma pausa aqui, né? Servir a Deus para ele é colocar o kit CCB, né? Não se divertir, não pode, é proibido se divertir mais, e você ficar dentro da igreja o tempo todo, né? Ele falou que Deus não se agrada que a pessoa
ande de jet ski, que ela entre numa piscina. Eu queria saber aonde que está escrito isso. Ou seja, tudo invencionista da cabeça deles. E detalhe, servir a Deus, filho, é falar de Jesus. Servir a Deus não é frequentar um culto, uma igreja. Vamos ouvir. Agradecido a Deus, Irmandade, que no ano de 97, Irmandade, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, a qual o Senhor, querida Irmandade, o Senhor mandou uma palavra, o irmão de cima do púlpito falava assim: irmão, a tempestade vai ser grande na tua vida, o mar vai se levantar, mas o Senhor vai descer do céu e vai ficar com você dentro do barco, porque o Senhor te ama, o Senhor ama a tua alma. E sou agradecido a Deus, Irmandade, que infelizmente hoje aqui, já teve dois testemunhos de casamento, Irmandade, e eu, como era do mundo, eu tinha muita necessidade de casar, eu tinha desejo de casar, mas infelizmente, querida Irmandade, eu conheci uma moça, Irmandade, com essa moça, eu vi que não dava, eu peguei e terminei o casamento. Olha aí, agora, hein? Entrou no assunto, conheceu a moça, viu que não dava, terminou. Olha aí onde vai chegar isso. O noivado com ela, Irmandade, que eu estava noivo, eu era auxiliar de jovens, e veio uma prova muito grande sobre a minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor provou que Ele é o meu Deus, que Ele é minha salvação, querida Irmandade. Sou agradecido a Deus, Irmandade, que no ano de 1999, no dia 20 de agosto de 99, foi tratada a minha causa, Irmandade, onde Deus preparou, Irmandade. Morava lá no Grajaú, numa salinha do Jardim São Pedro, querida Irmandade. O irmão Paulinho foi lá tratar a causa, Irmandade. Irmão Paulinho foi lá tratar a causa dele. Fica ouvindo, segue. Deus mandou uma palavra gloriosa, a qual falou com a minha alma. Pegou e falou: aqui eu não condeno ninguém essa noite. Presta atenção, gente. A palavra que o Paulinho pregou: aqui eu não condeno ninguém. Aqui eu não condeno ninguém nessa noite. Caridade, hombridade, felicidade. Aí ele enche. Não condeno ninguém essa noite. Aí ele pregou a caridade. Ou seja, olha só o que ele fez depois que acabou o culto. Misericórdia repousa sobre essa igreja. Mas depois, Irmandade, fomos tratar o caso. Na hora que foi tratar o caso, a moça contou a história dela, a versão dela. Mas na hora que chegou a minha hora de contar a minha versão, o irmão falou: irmão, tem que falar Deus seja louvado. Eu falei: Deus seja louvado. Daí ele falou: espera um pouco, irmão. Irmã, a mãe, a senhora como mãe, o que a irmã quer que a gente faz com o filho da irmã? A minha mãe pegou e falou assim: irmão, que o irmão dobre o joelho. O que Deus revelar pelo Espírito Santo, irmão, faça com meu filho. Nessa hora o irmão falou assim: irmã, com um canalha desse não tem nada pelo Espírito Santo. Quem vai resolver é nós mesmos. E ele está sentado, glória a Deus. Irmão, foi uma prova de sangue. Eu chorava de dia e de noite, mas buscava o Senhor do mais puro e sincero coração. E veio o Senhor trabalhar na minha vida. Paulinho do Paulista, né? Imprudente, nem ouviu o rapaz falar. A mãe que disse, quando a mãe falou: ora a Deus, irmão, e o que Deus te der pelo Espírito Santo, irmão, faça, que é uma bobagem. Isso aí não é coisa que Deus vai revelar nada, tá? Mas quando ela fala isso, dentro da premissa do que a irmã quis dizer, é que ela estava entregando a causa na mão de Deus, para que Deus, pelo seu Espírito Santo, julgasse. Mas aí o Paulinho, o que ele diz? Precisa orar coisa nenhuma. Já tirou a sua própria decisão. Do alto da sua arrogância e da sua soberba, esse senhor falou: com um canalha desse não tem nem oração, já está sentado. Facinho fazer isso. Facinho fazer isso. Queria ver se fosse o filho dele. E são esses homens que vão na tribuna e ficam usando as palavras. Não prega evangelho. Não prega evangelho. Eles usam as palavras amor, caridade, humildade, somente para efeito. Usa essas palavras para fazer efeito na pregação, para se passar por homens humildes, por homens amorosos, por homens simples e por homens de Deus. Mas na verdade, na prática, eles negam a eficácia dessas palavras. Isso é o que as escrituras dizem, ok? Olha esse senhor, tratou um garoto desse jeito na frente da mãe. Garoto, rapaz, merece um puxão de orelha, merece, tanto ele quanto ela. Mas por que ele não deu a condição do rapaz se defender?
Por quê? Por que ele já parte da premissa de que a moça está sempre certa, o rapaz vai estar sempre errado? Por que isso? Rapaz do céu, e chamou o moço de canalha. Por que chamar alguém de canalha, irmão? Dentro da igreja. E aí no final ele fala, se eu fiz alguma coisa de errado. Se você fez, rapaz, você fez lá muito bem sabendo e ciente o que você fez. E a frieza desses homens é tão grande que esse camarada nem lembra mais do que ele fez, que esse pobre coitado. Né? É bem capaz de que Deus mandou esse rapaz lá mesmo, porque Deus está trazendo à tona todos os malefícios que esse feiticeiro do Jardim Paulista faz e já causou na vida das pessoas. Vamos ouvir aqui o restante. Vi a misericórdia de Deus, sou agradecido a Deus, Irmandade, que no final, Irmandade, no meados de 2000, a minha liberdade voltou. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor preparou meu casamento, morava numa viela, não tinha condição nenhuma. Hoje o Senhor é minha condição. Moro no 26º andar, Irmandade. O Senhor tem abençoado a minha vida, mas o principal de tudo é estar nesse caminho santo, que esse leva ao céu. Presta atenção que o testemunho, esse e outros mais que vocês também estão acostumados a ouvir, o que eles fazem? Eles glorificam a denominação. Observa que eles não falam de Jesus em momento algum. Esse caminho que leva ao céu é a congregação cristã no Brasil. É isso que ele está falando. Isso é um testemunho idólatra, né? Um testemunho idólatra que é um tiro no pé da CCB, ao mesmo tempo que é essa igreja gerenciada por homens, e o pior é que são homens réprobos, né? São homens, na verdade, que não são convertidos. Esse senhor, eu tenho uma absoluta certeza, ele não pode ser um convertido, né? E ele é um camarada que fica usando de palavras lisonjeias para poder passar para o povo uma suposta sabedoria que ele não tem, né? Se você ouvir todo esse... Porque aqui tem vários testemunhos, tá? Eu coloquei só esse do rapaz. No começo o Paulinho ele dá alguns conselhos e emenda e encarreta uns 10 adjetivos. É o homem dos adjetivos. Por que ele enche tanto de adjetivo? Porque ele quer fazer o efeito. Ele quer usar palavras requintadas e difíceis justamente para se passar por sábio. O sábio não precisa fazer enfeite, né? Ele apenas fala aquilo que deve ser dito. As palavras são bem colocadas e são todas aproveitadas, né? Agora vamos ouvir o final aqui. Glória ao Senhor. Sou agradecido a Deus que nessa prova eu vi muito o Senhor operar na minha vida. Fazia anos que eu não vi o irmão Nelson aqui. Um dia na minha prova, eu sentado, sem condição, uma moça do Jardim Igá ligou pra mim, falou: irmão, eu vou casar, irmão. Daí eu quero que o irmão vá no meu casamento. Eu falei: irmão, eu tô tão provado, mas se Deus preparar, eu vou. Desliguei o telefone. O Senhor falou: tô te abençoando. Ela não tem condição nenhuma, faz a festa dela. É a filha da irmã Clemilda, que era porteira no Jardim Gá, irmã Patrícia. O Senhor abençoe. O coitado, né, tá falando o que Deus mandou ele fazer e ele tá dizendo o nome das pessoas, né, irmão? Não pode fazer isso aí, né, irmão? Você humilha as pessoas e você se auto-vangloria também, né? Não sei se foi essa a mensagem, né? Dizer que agora eu estou bem, né? Mas não é assim que se faz, querido, ok? E detalhe, o camarada foi perseguido, sofreu, arrancaram liberdade. Tudo isso não tem retorno nenhum, porque não tem evangelho, ou seja, todo sofrimento é em vão, né? E o final disso tudo, você vai ver ele contando, a mãe dele até hoje não congrega mais. E aí você vai ver o que o Paulinho vai falar no final, rapaz. O homem desdenha, ele ri e desdenha. Fica ouvindo. Foi feita a festa e o nome de Deus está sendo glorificado. Sou agradecido a Deus que não tenho condição nenhuma. Sou pequeno, sou falho, mas tenho visto a bondade de Deus na minha vida. E rogo a Deus, Irmandade, ore a Deus pela minha mãe. Ela nunca mais voltou a congregar. Vamos orar por ela, Irmandade, é uma alma. E este é o caminho que leva ao céu. Irmandade, me perdoa alguma coisa, mas Deus seja louvado.
Me perdoe alguma coisa, mas Deus seja louvado. Orem pela minha mãe, nunca mais veio congregar, culpa desse senhor, apesar que pra mim não tá perdendo nada ela não voltar lá. Muitas das vezes é a libertação de Deus. Provavelmente tá assistindo os críticos aí e já deve ter até se levantado e já procurado uma igreja bíblica, né? Mas agora vamos ver a resposta do Paulinho. Ô, irmão, me perdoa se eu errei em nome de Jesus Cristo, tá bom? Gente, isso não é pra rir, Paulinho. Você exposto desse jeito, o seu comportamento que não tem nada a ver com o que você prega. O moço acabou de falar, você pregou a misericórdia e o amor. E você falou que naquele dia era dia de misericórdia e o amor. Aí o moço acredita que é realmente Deus que estava falando na sua boca. E que você é dois enganos dele, ó. Ele acreditar que é Deus que está falando na sua boca e não é coisa nenhuma. Essas palavras de amor e misericórdia é tudo invenção na cabeça de vocês. Segundo, o erro dele é achar que você vai obedecer ou você vai seguir os ensinos que vocês inventam. Ou seja, quando você vai para o quartinho, o resultado é totalmente diferente. E aí o moço vem testemunhar, abrindo a sua mente, né? E você ri. Como se isso fosse algo engraçado. Como se isso fosse algo singelo. Ah, uma singeleza foi uma coisa pouca, né? Mas se eu errei, você errou, meu querido. Só de você falar se, já mostra que você não está fazendo isso de verdade, de puro arrependimento, né? Agora fica a pergunta, será que o Paulinho foi até a casa deles fazer uma visita? Será que foi? Vamos ouvir o restante aqui, ó. Sou humano, posso ter errado, mas precisa ver a ata, precisa ver o que foi falado. Me perdoa em nome de Jesus, pede perdão para tua mãe também, tá? Fala que o homem é falho, mas Deus é verdadeiro. Perdoa aí, tá bom? Precisa, mais perdão em nome de Jesus, mais precisa ver a ata, precisa ver o assunto. Não justifica você chamar o rapaz de canalha. Não justifica. Não tem nada que justifique uma palavra torpe na boca de um homem que diz ser cristão e guia da igreja. Nada justifica. Até porque você não é ofendido. Você não deveria emitir palavra de juízo, de peso moral. Ou seja, quando você chama ele de canalha, você diminui e humilha a pessoa. Tem que ver a ata. Seu tostado, tem que ver a ata coisa nenhuma. O que você fez não carece de interpretação de ata. Você tá errado. Você deveria pedir perdão. Falar assim, não, irmão, eu errei. Me perdoa. E nós vamos conversar. Eu vou lá atrás de sua mãe. Ah, ele falou, fala pra tua mãe. Garoto de recado ainda, né? Ou seja, nem procurar. Vai lá, fala pra tua mãe que eu tô pedindo perdão pra ela. Tem oração para apresentar depois, e quem for agradecer, apresenta uma família também. Um testemunhado que ele foi acidentado, está passando mal. E uma irmã que pede oração por enfermidade também. Cantamos um hino, Senhor, vamos mandar a sua palavra. Quem tem um hino? É isso aí. Eu vou voltar a fala do Paulinho de novo aqui, tá? A fala dele completa. Ô, irmão, me perdoa se eu errei em nome de Jesus Cristo, tá bom? Sou humano, posso ter errado, mas precisa ver a ata, precisa ver o que foi falado. Me perdoa em nome de Jesus, pede perdão para tua mãe também, tá? Fala que o homem é falho, mas Deus é verdadeiro. Perdoa aí, tá bom? Tem oração para apresentar. Fala que o homem é falho, mas Deus é verdadeiro. Ainda tenta se esconder atrás de Deus. Tenta se esconder atrás de Deus. E pior que todos esses atos que esses homens praticam, eles praticam em nome de Deus. Eles dizem que é Deus quem está agindo, que é Deus quem está guiando eles. E ele negou. A fala do Paulinho lá não tem nem oração para esse canal. Isso não tem nada de eu acho que está errado. O que você acha que está errado? Eu olhar para o rapaz e falar, não tem nem que orar. Despreza o pedido da mãe. Desprezou, passou por cima, atropelou o coitado. Atropelou o coitado.
E o coitado está dentro dessa igreja, guiado por falsos profetas e suas falsas profecias. E ainda chama esse lugar de caminho que leva para o céu. É brincadeira, mas o CCBN merece o que ele tem, né? Tá aí. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço, gente.